Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Uma excelente semana para todos nós. Bom, vamos, como toda segunda-feira fazemos, vamos fazer aqui um resumo, do que nós pregamos ontem na exposição da palavra do Senhor no nosso culto. Bom, ontem nós falamos de Marcos, capítulo 11, terminamos o capítulo, mas falamos dos versículos 15 até o versículo 18 sobre o rompimento de Jesus com o templo e falamos dos versículos 27 até o versículo 33 sobre o rompimento de Jesus com o Sinédrio. Lembrando que essas duas instituições, o templo e o sinédrio, eram as maiores referências de autoridade com relação à religião judaica na época de Jesus. Quando Jesus rompe com o templo e rompe com o sinédrio, nós temos aqui duas referências ou dois rompimentos que têm implicações muito práticas na minha vida e na sua vida. E é isso que nós procuramos apresentar ontem. O primeiro rompimento, que é o rompimento com o templo, representa o rompimento com o acesso a Deus. Ou seja, o templo ele funcionava como o lugar da habitação de Deus. Ele funcionava como o lugar onde o homem tinha acesso à presença de Deus. Lembrando que esse acesso havia sido fechado lá no Éden, depois da queda do homem, quando o homem resolve andar por conta própria, esse acesso é fechado por uma espada. O texto vai dizer que uma espada ficava refugindo ali. Então, quando Jesus rompe com o templo, ele precisou passar por esta espada. Por quê? Porque agora ele estava oferecendo um novo caminho, ou abrindo aquele caminho de volta ao acesso a Deus, que não passaria mais pelo templo, mas passaria por ele mesmo. Porém, para que ele abrisse esse caminho, ele precisaria passar pela espada. E ninguém passa pela espada e fica vivo, porque a espada representa a justiça de Deus. Ou seja, Jesus enfrentou a justiça de Deus, Jesus enfrentou a cobrança de Deus pelo pecado do homem em nosso lugar. E aí nós entendemos Isaías 53, quando diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ou seja, pelo nosso pecado, ele enfrentou a espada para que pudéssemos ter acesso de novo à presença de Deus. Então agora nós temos acesso a Deus. Quais as implicações disso? São várias. Poderia citar aqui, por exemplo, a implicação nas nossas questões raciais, ou poderíamos citar aqui de humor, ou de depressão, de angústia, enfim, mas eu resolvi ontem citar a questão da mudança de comportamento. Quando você não entende o acesso a Deus, a sua mudança de comportamento é baseado naquilo que você quer para você mesmo. Ou seja, eu vou ser um melhor marido, um melhor profissional, uma melhor pessoa por mim mesmo. Quando nós entendemos o acesso, eu entendo que eu vou ser uma melhor pessoa por causa de Cristo, por aquilo que Ele fez por mim. Então eu mudo o meu comportamento porque Cristo enfrentou a espada exatamente por causa do meu comportamento egoísta. E o segundo rompimento é o rompimento com o sinédrio. E o que representa? O sinédrio, ele representava a fé. E aí Jesus ele foi enfático quando ele disse para aqueles homens, a pergunta dele, se vocês me disserem de onde veio o batismo de João? Por quê? Porque o batismo de João era um apontamento para Jesus. Ou seja, a religião ou o acesso a Deus, a busca a Deus, deveria ser centrado em Jesus. Aqueles homens, o acesso a Deus, a busca a Deus, era centrado na religião e em grande medida neles mesmos. Por isso, precisava haver uma reformulação, uma reordenação da fé, que era centrada no homem, e é o que a gente tem hoje em grande medida. Ou seja, você confia na sua própria fé e a sua fé vai mudar a sua história. Era o que os homens do Sinédrio faziam. Agora Jesus está dizendo, não, a fé é em uma pessoa definida, que é ele, Jesus, e tem uma mensagem definida. Como viveu, morreu, ressuscitou e voltará o Filho de Deus. E por fim, nós propomos ali duas aplicações que eu quero relembrar para vocês aqui nessa manhã. Primeiro,
Será que estamos obedecendo a Deus para receber coisas dele? Qual é a nossa motivação para a obediência? Por quê? Porque, como dissemos, Jesus rompe com o templo e agora nós obedecemos não mais para nos tornarmos pessoas melhores. A nossa motivação para as mudanças não está em nós mesmos, mas está naquilo que ele fez por nós. Segunda aplicação: quando as coisas dão errado na sua vida, a sua reação é de completo abandono, desespero e indignação, já que pessoas boas devem ter uma vida boa. O que a gente está pontuando aqui é que muitas vezes você fica indignado, desesperado, abandonado quando perde alguma coisa, porque essa coisa se transforma em um Deus na sua vida. Assim como a religião era um Deus para os homens do Sinédrio. Então, Jesus reordenou a fé dizendo, olha, a religião não pode salvar vocês, vocês precisam de um novo Deus que sou eu. A mesma coisa, se alguma coisa te desespera, quando você perde, você se sente abandonado ou indignado, provavelmente isso constitui-se em Deus na sua vida e você precisa reordenar os teus sentimentos. Então é isso, pessoal. Uma ótima semana para todos. Vamos meditar um pouco mais nessa palavra, deixar com que ela seja o alimento para o nosso espírito e que possamos ser fortalecidos nessa palavra. Deus abençoe e uma ótima semana a todos nós.